Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da nossa Igreja Luterana de Interlagos. Hoje trazendo neste domingo, quarto domingo após a Epifania, mais uma reflexão da série Deus se manifesta. Temos estudado então as formas em que Deus se manifesta. Há 2 semanas falamos que Deus se manifesta aos tementes, às pessoas que têm reverência, respeito, temor por Deus. Semana passada vimos que ele não apenas se manifesta àqueles que desejam segui-lo, como também ele se manifesta aos que estão afastados e, por assim dizer, perdidos. Hoje o desafio é darmos continuidade a esta série, tendo como base o livro dos Salmos, mas claro, não todo o livro, e sim o Salmo 111. Refletirmos a respeito de um salmo costuma representar um grande desafio. Estamos distantes temporariamente, ou temporalmente, melhor dizendo. Estamos distantes também, muitas vezes, de quem é o seu autor, que é o caso deste salmo, do Salmo 111. Estamos distantes também do contexto, não sabemos exatamente em que situação que aquele salmo ele foi redigido. O Salmo 111 é um destes salmos que representa um grande desafio, porque a gente não sabe exatamente quem escreveu, não sabe em que contexto, mas o que nós sabemos, olhando, analisando o corpo deste salmo, o conteúdo, é que é um salmo de louvor. E é um salmo acróstico. Já ouviu falar nisso? Acróstico. É um salmo que tem 22 sentenças, em que cada sentença inicia por uma letra do alfabeto hebraico e normalmente está na ordem alfabética. Então, a primeira sentença, a primeira frase, a primeira afirmação começa pela primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, e a última sentença, a última frase, a última afirmação começa pela última letra do alfabeto hebraico, Tal. Feitas essas ponderações, nós podemos observar então que os Salmos é um livro de sabedoria. E nosso estudo da Bíblia ao longo do ano, nós vamos dar início exatamente agora, neste domingo, para segunda-feira, em um livro de sabedoria, que não será o livro dos Salmos, mas será o livro de Jó. Então, se você puder, olhe aí no nosso canal, já vai ter à disposição um vídeo falando um pouco melhor como que funciona o gênero livros de sabedoria na Bíblia. Feitas essas credenciais, ou dadas as credenciais iniciais do Salmo 111, nós podemos continuar refletindo na nossa temática Deus se manifesta. E vamos analisar neste salmo como Deus se manifesta na sua criação. O salmista inicia o salmo dizendo que na reunião do povo louvará a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, na companhia daqueles que o obedecem. E isso aqui é como se ele quisesse explicar o motivo pelo qual ele louva a Deus. E ele passa a enumerar uma série de coisas que Deus faz. No versículo 2, o salmista se demonstra maravilhado com o que Deus faz. Ele declara: como são maravilhosas as coisas que ele faz. Talvez devido à nossa correria, à nossa falta de atenção, precisamos concordar que algo que nós podemos deixar de fazer é exatamente o que o salmista faz aqui. Nós podemos deixar de nos maravilhar com as coisas que Deus fez e com as coisas que Deus faz. Quem sabe nós devemos observar um pouco mais as crianças para aprendermos como podemos voltar a nos maravilhar. Se nós tivermos olhos e ouvidos atentos, temos muito a aprender com todas as pessoas, incluindo as crianças, especialmente no quesito maravilhamento. Porque observe uma criança, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela olha, está sendo pela primeira vez, pelas primeiras vezes. Por isso ela tem um maravilhamento com a vida, se essa criança não for uma criança traumatizada, se ela não tiver um problema.
Por isso, uma ida ao parque, uma ida à praia, a visualização de uma montanha vai deixar uma criança de queixo caído, dizendo: uau, que praia linda, que céu deslumbrante, que árvore frondosa, que montanha. Enquanto isso, os adultos ou estão focados em suas preocupações, ou estão tão acostumados com a paisagem que passam batido. E é por isso que volta e meia nós precisamos viajar, não apenas para descansarmos, não apenas para termos lazer, mas para que a gente não perca o maravilhamento com as coisas que Deus fez, com as coisas que Deus faz. Ainda mais vivendo em uma cidade de concreto como a cidade em que vivemos, que muitas vezes a criação de Deus parece estar escondida. No versículo 3, o salmista expressa em tudo que ele faz a glória e a grandeza. Por quê? Porque Deus não estava brincando em serviço quando ele criou o mundo. Você já imaginou a imensidão que tem um rio como o rio Amazonas ou o rio Nilo? Você já parou para pensar quanta areia existe lá nas dunas de uma praia do Nordeste, ou quem sabe no deserto do Saara? E os astros do céu? Quanta coisa maravilhosa e grandiosa, quanta glória! E não poderia ser diferente. Uma macieira vai dar o quê? Vai dar maçãs. Uma laranjeira vai dar o quê? Vai dar laranjas. Uma parreira vai dar uvas. Se Deus ele é tão grandioso que sequer podemos mensurar o seu tamanho, como ele poderia criar algo que não fosse grandioso? Se Deus é tão glorioso que palavras humanas são inúteis e impossíveis de expressar sua glória, como ele poderia fazer algo que não contivesse uma parte dessa glória que ele exala? No entanto, volta e meia, nós seremos relembrados dos grandes feitos de Deus na palavra. E de uma forma ou de outra, em meio à natureza, ou escutando a sua palavra, nós iremos ter este privilégio. E o salmista diz no versículo 4, o Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Isto nos indica algo importante. Se fosse apenas por nós mesmos, fatalmente esqueceríamos de tudo que Deus fez e de como Ele é grandioso e glorioso. E isto não precisa de um grande raciocínio para percebermos. Basta observarmos que quem faz questão de não ter relacionamento com Deus, rapidamente esquece que tudo o que há de mais maravilhoso neste mundo e nesta vida vem do nosso Senhor. A escritora Mary Shelley compôs uma das obras-primas da literatura inglesa, a conhecida história de Frankenstein. E ao contrário do que muitos possam imaginar, há muito menos terror quanto os filmes e séries normalmente demonstram acerca de Frankenstein. Na realidade, Frankenstein é uma obra muito mais filosófica do que uma obra de suspense, de terror, e nos faz refletir em quem nós somos e no que estamos fazendo aqui. Invariavelmente, o ser humano se maravilha com seus grandes feitos. Já conseguimos chegar até a Lua, inventamos meios de transporte que reduziram drasticamente as distâncias. A tecnologia, a informação nos trazem notícias de qualquer parte do mundo em segundos. Inventamos a cura de doenças, a vacina para doenças. Como não se maravilhar com as criações humanas, não é mesmo? Mas não podemos esquecer que continuamos lidando com problemas básicos em nosso mundo. A fome, as guerras, a má distribuição de renda, o esgoto a céu aberto que mata tantas crianças, o câncer que continua ceifando vidas. E o que Shelley fez foi demonstrar que o ser humano, na tentativa de ser como Deus, acabou fazendo uma aberração. Ao mesmo tempo, ela demonstrou que a criatura desvinculada de seu Criador se sente perdida, não conhece o seu propósito, se torna até perigosa. Por isso,
É uma bênção sermos relembrados todos os dias dos grandes feitos de Deus, de sua grandeza e de nossa pequenez. E lembrar também que quem nos sustenta dia após dia é Ele. É o que o salmista faz no versículo 5, quando ele diz: Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. Se o Senhor não nos der alimento, não nos der lar, não nos der família, não nos der trabalho, amigos, bem, saúde, o que seria de nós? Se não é Ele quem estabelece a sua aliança, firmada por seu Filho que vem ao mundo, que cumpre a lei em nosso lugar, que morre em nosso lugar, o que seria de nós? E podemos destacar por fim, a respeito de como Deus se manifesta em sua criação, o que o salmista afirma no versículo 7, quando ele diz: Ele é fiel e justo em tudo o que Ele faz. Não há ninguém como Deus, pois todos pecaram e carecem de sua glória. Não há ninguém fiel e justo no mundo, apenas Deus. Muitas pessoas podem não concordar com esta frase dita pelo salmista. Olharão para o mundo contaminado pelo pecado e culparão Deus pelas injustiças, pelas desigualdades. Mas nós somos relembrados que, de fato, pelo salmista no Salmo 111, para sermos sábios, precisamos temer a Deus, o Senhor, e Ele nos dará compreensão. Estimado irmão, estimada irmã, como não nos maravilharmos ao lermos o Salmo 111 e refletirmos um pouco mais a respeito? Eu não tenho dúvidas de que todos nós podemos voltar a ser como as crianças, que olham para a criação de Deus e falam: uau! Basta sermos contagiados pelo Espírito Santo e com o auxílio do Salmo 111 e de muitos outros textos da Bíblia que exaltam a sua criação. O problema é quando sairmos daqui, quando sairmos deste vídeo, quando saímos da igreja e retornamos para a nossa vida cotidiana. É muito fácil perdermos o maravilhamento com Deus e a sua criação. Basta focarmos apenas em nossos problemas e em nossas dificuldades, e então, fatalmente, começaremos a murmurar e a reclamar. A chuva será motivo para reclamarmos, o calor intenso ou o frio será motivo para reclamarmos, a falta de natureza poderá nos trazer desalento, mas o excesso dela poderá também causar temor e incerteza. A companhia de animais poderá nos causar medo, a intensidade do sol cegará as nossas vistas. A dúvida que pode ficar é o que há de errado conosco, porque muitas vezes nos maravilhamos mais com a criação humana do que com a criação de Deus. Porque aquilo que deveria ser visto como bênção, muitas vezes é visto como maldição. Até que ponto o pecado tem nos prejudicado para captarmos a manifestação de Deus em sua criação? Como podemos ter este quadro modificado? Normalmente, sabemos que sozinhos não conseguiremos. Quando o assunto é fé, quando o assunto é caminhada de fé, sabemos que sozinhos nos damos mal. Necessitamos da obra de Cristo em nosso favor para obtermos perdão de pecados e salvação. Necessitamos do Espírito Santo para que Ele crie a fé em nós e mantenha a fé em nós. E quando o assunto é captarmos a manifestação de Deus em sua criação, ocorre o mesmo. Não podemos por nós mesmos enxergar a manifestação de Deus em sua criação de forma perfeita. E é por isso que a palavra de Deus vem até nós e nos mostra um pouquinho do que foi a criação de Deus. Mas talvez possamos tomar algumas medidas que auxiliem nessa falta de maravilhamento pela criação. A primeira delas tem a ver com o nosso ritmo de vida. Se estamos correndo demais, desejando que o tempo passe, iniciando uma semana pensando logo na sexta-feira, iniciando um novo trabalho já pensando nas férias,
ou diante de desafios grandiosos já queremos que aquilo passe e acabe, podemos deixar de aproveitar aquilo que Deus nos concede. Por isso, precisamos reduzir a nossa velocidade, parar, refletir, pensar antes de agir, aproveitar cada momento, desde levar o lixo lá para fora, lavar a louça, conversar sobre o clima com um vizinho. Podem ser tarefas prosaicas, cotidianas, mas são nas pequenas coisas que estará muitas vezes o maravilhamento. E é por isso que reunir a família, ao menos em uma refeição diária, viajar de carro, ainda que seja possível viajar de avião, só para vermos a paisagem, andar de bicicleta quando é possível ir de carro, caminhar e sentir uma brisa, são mudanças que poderão aos poucos surtir efeito. Ter contato com a natureza e com a criação de Deus mais diretamente, gastar menos tempo com redes sociais e tecnologias, aproveitar aos domingos e feriados para sair mais ao ar livre, ao invés de ficarem tocados em um shopping, tudo isso poderá nos ajudar, com certeza. Mas de nada adiantará termos mais contato com a natureza se não considerar tudo como criação de Deus. E de nada adiantará nos maravilharmos com a fauna, com a flora e os astros celestes, se não dermos importância para a coroa da criação de Deus. E olha que este talvez seja o maior desafio que temos. Sabemos muito bem que o ser humano é o causador de muitos males que há neste mundo e nesta vida. Mas valorizar a manifestação de Deus na sua criação é valorizarmos a vida humana. E não apenas as vidas de quem pensamos ter realizado algo grandioso, mas também as vidas mais simples e até a vida de quem pouco valorizou a vida. Que Deus nos ajude a percebermos sua manifestação em cada ser criado por Ele e que possamos sentir no olhar, no toque, na voz, no cheiro, no gosto humano o que Jesus sentiu ao se deparar com a miséria humana. Jesus sentiu compaixão, até mesmo por quem estava possuído pelo inimigo, como na leitura do Evangelho deste quarto domingo após Epifania. Se nós nos maravilharmos mais com a criação de Deus, eu não tenho dúvidas de que nós também iremos ter maior amor pelo nosso próximo, sabendo que Jesus teve o maior dos amores por nós, dando a sua vida por cada um de nós. Espero que esta reflexão tenha feito sentido para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor.